Olá, meus amigos. Hoje eu estou gravando esse estudo. Nós tivemos esse estudo sábado passado, dia 29 de setembro, mas eu tive alguns problemas aqui na gravação, então, para a gente não pular o estudo, eu estou regravando, tá bom? Apesar da gente ter tido lá, então eu vou tentar relembrar das coisas principais do estudo e falar aqui para vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu pôr aqui. Isso. Muito bom. Então, deixa eu pegar aqui o estudo. Nós estamos aqui na questão 413, do princípio da emancipação visitas espíritas entre as pessoas vivas. Deixa eu ter certeza que se está gravando, beleza? Então, vamos lá. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Então, a questão 413 é a seguinte: do princípio da emancipação da alma, né, como nós explicamos, Kardec usa esse termo emancipação, enquanto André Luiz usa desdobramento, é a mesma coisa, é esse fenômeno do corpo ficar num local e o espírito sai naturalmente assim ligado ao corpo através do cordão de prata, mas o espírito sai do corpo. Parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Será que a gente tem duas vidas, na verdade, né? Uma do corpo e outra da alma? E aí ele diz que o seguinte, que no estado de emancipação, de desdobramento, prima a vida da alma. A vida da alma se torna muito mais nítida para o espírito do que quando está preso, vamos dizer assim, entre aspas, ao corpo, né? Contudo, não há verdadeiramente duas existências, são antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente, né? No nosso estudo, o Benedito perguntou assim, por que o termo emancipação virou depois desdobramento, né? Por que se mudou esse termo, né? Na verdade, nós não sabemos exatamente, mas assim, quando diz emancipação, dá a impressão que o espírito ele fica com uma super independência, né? Ele sai, ele se emancipa, que nem assim um jovem que se emancipa, que faz 18 anos, que daí ele já é dono do nariz dele, né? E não é bem assim que acontece, né? O termo desdobramento nos parece um termo mais adequado, uma vez que o desdobramento significa assim que aquele ser ele continua preso ao corpo, mas de alguma forma ele está em duplicidade, vamos dizer assim, né? Ele deixa um corpo ali, que é o corpo material, e ele, com o seu corpo espiritual, ele vai para uma vida mais presente no mundo espiritual, mas ele continua sendo a mesma pessoa, por isso que não existem duas vidas, é uma só existência, porque o homem não vive duplamente, como ele falou, né? Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Sim, com certeza. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes com os que conheceis e que vos podem ser úteis,
que quase todas as noites fazeis essas visitas. Olha que coisa deliciosa, né? Que nós podemos nos encontrar com parentes, tanto encarnados quanto desencarnados, durante o nosso período de sono. Então, em desdobramento, né? Isso as obras de André Luiz estão repletas, né? Inclusive desdobramento no mundo espiritual, né? Porque André Luiz, ele foi desdobrado enquanto ele estava ali na colônia Nosso Lar, trabalhando, ele foi descansar, e ele foi em desdobramento até a colônia espiritual muito mais superior do que Nosso Lar, onde vive ou vivia a mãe dele. Então, assim, é tão possível esse desdobramento para nós que estamos aqui na carne, sairmos e visitarmos espíritos que estão em colônias espirituais, que estão em outros orbes, muitas vezes, como também próprios desencarnados fazem isso, e nós encarnados com encarnados, né? Então, alguém que esteja aqui no Brasil pode se desdobrar e encontrar uma pessoa amada que está do outro lado do mundo, que também está desdobrada, e ambos vão, então, naquela noite, poder se encontrar, poder trocar ideias, etc. Né? É muito linda a misericórdia de Deus, né? Assim, fazendo com que nós possamos nos encontrar com pessoas as quais amamos. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para lhe dizer isto, né? E o que ele fala aqui é que, quando o homem adormece em espírito, quando o homem adormece no corpo, ele desperta em espírito. E muitas vezes ele não está disposto a fazer o que o homem, enquanto, vamos dizer assim, junto ao corpo, resolvera. Porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. E isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Ou seja, o que ele quis dizer? Veja, se você já tem algum conhecimento, né, e você vai dormir e fala assim, eu queria tanto me encontrar com, sei lá, com a minha avó que desencarnou, e eu queria muito conversar com ela, eu queria perguntar para ela o que ela achou daquela situação X que nós vivemos naquele dia, blá, 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 né? Eu preciso falar com ela. Quando você deixa o seu corpo ali e se desdobra e vai para a vida espiritual, às vezes você entende coisas que no corpo você não entendia. Por exemplo, olha, a minha avó, ela não está à minha disposição. Poxa vida, ela já está trabalhando, ela está com outros compromissos. Como é que eu vou querer que ela pare o que ela está fazendo para vir aqui responder um capricho meu, né? Ou, assim, outras situações, enfim. É isso que ele está falando. A hora que a gente vai para o mundo espiritual, muitas vezes aquilo que para nós aqui encarnados era uma coisa assim, né, tão importante, a gente acaba vendo que não é tão importante assim, que tem coisas muito mais importantes a serem feitas, né? Só que quando esse homem, olha só, que se entrega às paixões que os escravizam, ou que eles se mantêm inativos, pode suceder que esses desejos, né, assim, que são de prazer, de inatividade, os motivos que a isso induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique o simples fato de ele o querer quando desperta. O que significa isso? Veja, uma pessoa que está ligada só com os seus desejos, só com as suas paixões, uma pessoa ainda que se liga muito à materialidade, alguém que tenha
sentimentos de ódio, explosivos, de raiva, ou que gosta de fazer, né, assim, que é muito ligado, assim, em sexo, em pornografia, enfim, essas coisas muito materiais, essas pessoas, elas não precisam nem pedir, naturalmente, a hora que elas se desdobram, elas acabam se ligando a seres que também estão com esse desejo, nessa vibração, né? Então, olha só, não basta a gente querer e a gente pedir para se encontrar com X ou com Y. A gente precisa ter sintonia, né? Então, se a nossa sintonia, se como nós passamos o nosso dia, é um dia de paz, é um dia normal, é um dia onde nós trabalhamos e fizemos o nosso melhor, nós naturalmente estaremos ligados a espíritos que nos querem bem, que nos ajudam, que querem que a gente cresça espiritualmente e que certamente vão nos levar, quando nós estivermos dormindo, né, vão nos levar para locais de paz, de luz, de harmonia e etc. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Continuar. Isso, tá bom. Ao contrário, espíritos que estão fazendo bagunça, que só estejam aí querendo aprontar, né? Esses espíritos, essas pessoas vão se ligar a espíritos que estão na mesma sintonia. Então, para onde que eles vão à noite? Com certeza, vão para locais onde estão se fazendo essas mesmas coisas que ele pensou e mentalizou durante o seu dia, né? Então, existem muitos espíritos bagunceiros, espíritos que participam desses inferninhos aí, né, assim, com droga, com sexo, com locais no mundo astral de muita enfim, onde eles pensam coisas ruins para fazer durante o dia, de induzir pessoas ao erro, de induzir a guerra, de induzir a problemas. Então, se você se liga a esses, né, é como aqui na Terra, né? Não é isso? Dize-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Então, se nós temos amigos de paz, amigos do bem, amigos que a gente faz coisas boas, à noite, quando nós nos desdobramos para dormir, nós vamos encontrar com eles. E, ao contrário, se a gente se liga a pessoas que só pensam o mal, que gostam de beber, de fumar, de se drogar, enfim, que dão asas às suas paixões, nós também vamos nos encontrar com pessoas desse naipe, com espíritos desse naipe durante o sono, né? Então, é isso que ele fala nessa questão 416. E daí, nós vimos um videozinho sobre desdobramento. E esse vídeo, ele causou bastante discussão no nosso grupo. E eu vou colocar aqui para vocês verem, para a gente voltar nessa questão, então. Deixa eu abrir aqui para vocês. Isso aqui. Vamos lá, já vai começar. É isso aí, minha tia, na tranquilidade, pode vir. Desfaz tudo para a direita, isso, pé de dobrado. Pé de dobrado, na calma, isso, aí, acerta agora. Aí, acertou o volante e fechou. Desdobrou na paz. O que é isso, hein? Quem é você, garoto? Fica tranquila, minha tia, pode deixar seu corpo aí que eu tomo conta. hein? Vai tranquila. Não precisa não, obrigada. E qual é, minha tia? Pode ficar tranquila. E, ó, se quiser, ainda posso dar uma geralzona nisso aí, ó. Sabe que tá precisando de uma limpeza. Olha o estado disso aí. Ô, garoto, olha aqui. Banho todo dia antes de dormir, tá? Não é disso que eu tô falando, não, tia. Limpeza energética, tá ligado? Não é água e sabão, é passe e oração. Vai querer? Não, obrigada, já falei. Tá tranquilo então, minha tia. Contigo mesmo. Vai deixar teu corpo aí, ó. Sem ninguém olhando e tal. Chega qualquer um aí e perturba teu sono.
Só conta e risco. Tá me ameaçando, garoto? E que maneira ameaçando, tia? Tô ameaçando ninguém não, meu trampo é sério, tá ligado? Ah, sério, muito sério. Tô vendo que é sério. Desde quando você é sério, garoto? Desde quando é sério que você flanelinha de desdobramento? Quem é que precisa de proteção quando tá dormindo? Tia, realmente tem gente que não precisa. Aquela pessoa que pratica uma boa conduta, que pratica o bem, que não fala mal de ninguém, vigia para não cair no egoísmo, na vaidade, enfim, aquelas pessoas que só atraem boas companhias, né? Aqueles que fecham com os certos, tá ligado? É o seu caso, tia? Você faz com limpeza pra mim? Demorou, minha tia? Então deixa com a gente. Muito bom. Nós conversamos sobre esse vídeo, porque esse grupo é muito interessante, né? Pena que eles não estão gravando muito mais, mas eles fazem, assim, de uma forma muito divertida, alguns temas espíritas, né? E aí, nós ouvimos esse videozinho, nós vimos isso daí no nosso estudo, e a gente fez a seguinte pergunta: será que a gente precisa de proteção? Será que o corpo precisa de proteção? Será que nós corremos algum risco quando nós nos desdobramos, né? Tanto na hora do sono, como desdobramentos induzidos, por exemplo, em sessões mediúnicas, né? Porque o desdobramento não é só durante o sono. Existem médiuns que são médiuns que se desdobram para irem socorrer espíritos em zonas espirituais, muitas vezes bem densas, bem difíceis, né? E aí cada um respondeu alguma coisa e nós ficamos com algumas dúvidas durante o nosso estudo, né? Porque, assim, o vídeo dá a entender que, apesar de ser, obviamente, eles têm essa licença artística, né? Assim, os artistas, eles não precisam falar exatamente aquilo que acontece, né? Eles dão uma mensagem com aquilo, né? Então, obviamente, a gente não pode falar que eles estão errados, eles não estão errados, eles até fizeram um trabalho muito bonito. Mas, assim, nós ficamos pensando, será que o corpo físico precisa de alguma proteção, né? E aí, nós fomos estudar melhor esse tipo de situação, e assim, o mais interessante é que surgiu a dúvida que será que nós corremos algum risco nesse, né? Porque como nós falamos antes, essas pessoas que se ligam muito a esses grupos de espíritos baderneiros, esses espíritos inferiores, será que, de alguma forma, eles podem nos reter no mundo espiritual e nós corremos algum risco de nós não voltarmos? Será que eles podem provocar a nossa desencarnação? E daí, eu vou aqui, de novo aqui fazer o compartilhamento, porque eu quero ler uma coisa que nós vimos aqui sobre esse tema, que é, na verdade, isso aqui, ó, desse link aqui, e é isso aqui, ó. Posso morrer? Isso foi escrito aqui nesse site, Espiritismo na Prática. Eu vou colocar depois na descrição do vídeo esse link, os perigos do desdobramento. E ele fala aqui, né, exatamente essas dúvidas aí, né? Será que existe algum perigo? Será que eu posso morrer? Então, ele fala o seguinte, olha, posso morrer durante o processo de desdobramento? A resposta é sim, mas já adianto que isso ocorre somente em casos de mortes naturais e não de mortes forçadas, ou seja, uma pessoa que já ia morrer de qualquer jeito, entendeu? Né, de repente, assim, durante o processo de desdobramento, pode acontecer a morte do corpo físico, mas isso
só se for de uma forma natural. Uma pessoa que tem um infarto, por exemplo, dormindo, né? Ela pode morrer estando desdobrada, mas não que foi o desdobramento que provocou aquilo. Olha, se uma pessoa em desdobramento tiver comprometimento há algum tempo de um ou mais órgãos vitais e este parar ou não funcionar direito, pode sim ocorrer a desencarnação. No entanto, esta ocorrência é por força natural das coisas e não imposta por espíritos inferiores, né? Então, um médium, ele pode desencarnar no momento que ele está prestando um auxílio, pode até acontecer isso se ele já estava para desencarnar, mas se ele não tivesse na sessão mediúnica, ele estaria lá, sei lá, fazendo compra, dirigindo na casa dele, ele teria desencarnado, porque aquele órgão nobre seu, o coração, ou seja lá o que for, parou naquele momento e o corpo vai acabar morrendo e ele vai desencarnar, então. Mas não é devido ao desdobramento, né? Os espíritos inferiores não têm nenhuma condição energética para desencarnar pessoas. Podem fazê-lo através da possessão ou indução mental de um médium, mas mesmo diante disso, estão sob o controle do médium, que pode interferir nessa tentativa. E o médium tem que estar em transe mediúnico. Então, veja bem, um espírito, ele pode matar um encarnado? Ele pode provocar a morte de um encarnado? Pode, mas não como um encarnado faz isso, né? Aqui, infelizmente, né, uma pessoa que queira matar outra, ela pega um revólver, atira, uma faca, enfim, ela usa algum meio físico para fazer um assassinato, né, uma desencarnação de uma outra pessoa. Os espíritos não conseguem fazer isso. Os espíritos, eles estão num outro nível energético, eles não têm os instrumentos necessários para fazer com que uma outra pessoa morra devido à sua ação. Eles conseguem induzir, então eles podem muito bem, através de um processo obsessivo, induzir a pessoa ao suicídio. E isso é um assassinato, eles estão tentando matar alguém, então eles ficam perturbando essa pessoa, perturbando, obsediando, fazendo, né, por sugestão, até que a pessoa vá lá e se mate. Mas é a pessoa que tem que ter a iniciativa de atirar contra si mesma, de tomar um veneno. O espírito, ele não consegue fazer isso, ele tem que ter a participação daquela pessoa. Por isso que sempre um suicídio, ele tem a participação do suicida, né? Apesar de que existem vários graus de obsessão e muitas vezes esse pobre irmão estava já com um grau imenso, né, na possessão, e ele acaba cedendo a esse tanto de indução que o espírito faz. Existe também médiums que nem sabem que são médiums, né? Eles acabam fazendo um crime através de uma obsessão. Infelizmente, teve um caso conhecido, né, dentro da minha família, muito distante, mas era uma pessoa que ficava ouvindo vozes. E essa pessoa acabou assassinando uma pessoa que ele nem conhecia, ele não tinha a menor noção de quem era a pessoa, mas coitado, para se livrar, né, daquela voz da cabeça dele, ele acabou assassinando essa pessoa. Então, assim, um espírito obsessor que se vale de um médium que não tem educação mediúnica, né? Infelizmente, esse médium, ele próprio está obsediado, e essa pessoa, então, ela é um instrumento é um instrumento material que o espírito usa para fazer com que o outro morra,
né? Então, assim, vejam que é o que ele fala aqui, que o médium precisa estar em transe. Esse transe, ele pode ser, inclusive, um transe desse tipo, né, de obsessão, né? Infelizmente, esses casos existem. Porém, um espírito, por mais inteligente que ele seja, né, ele não consegue reter uma pessoa no mundo espiritual. O cordão de prata, ele exerce vamos dizer assim, ele liga de uma forma tão forte o espírito encarnado ao corpo, que é uma forma de proteção, né, do encarnado, justamente para esse tipo de coisa, né? Quando Deus criou, Deus já fez tudo muito certo, né? Então, nós, encarnados, nós contamos com essa proteção chamada corpo físico, que impede que nós fiquemos no mundo espiritual, né? Sem a nossa permissão, sem a permissão dos nossos guias, né? Ao menor problema com o nosso corpo, o cordão de prata, ele se recolhe e nós imediatamente voltamos ao corpo, né? Então, existem vários livros, né, do André Luiz que contam isso, né? Assim, eu não vou lembrar agora em qual deles que eu li, que eles estavam numa assembleia e aparecia lá tinha vários espíritos com o cordão de prata, que eram espíritos encarnados, e espíritos sem o cordão de prata, que eram os espíritos desencarnados, e eles estavam todos nessa assembleia. E, de repente, puf, sumia uma pessoa de lá. E aí eu olhava, não está mais lá na Assembleia. O que aconteceu? Não é que ele sumiu, é tão rápido, tão rápida a volta desse espírito ao corpo, que parece que ele desapareceu lá. Mas, assim, é em questão de milésimos de segundo, esse espírito que estava lá com o seu perispírito ligado ao cordão de prata, ele teve algum problema no corpo, né? Sei lá, qualquer coisa, assim, caiu alguma coisa no chão, fez barulho e ele despertou, ele volta, né? É uma coisa muito rápida. Então, na verdade, não tem necessidade do espírito, nós não temos necessidade de ter, assim, como ele brinca aqui, né? Uma flanelinha espiritual, né? Deixa eu voltar aqui. Não tem essa necessidade, porque o nosso corpo físico, ele não precisa de proteção especial. O que existe, que inclusive eu falei na reunião, é o seguinte, assim, que existem momentos bastante especiais da vida do espírito, por exemplo, quando ele está reencarnando. Isso fala também no livro de André Luiz, quando ele conta a história do Segismundo que estava reencarnando. Um grupo de espíritos ficava permanentemente na casa dele para proteger aquele feto que estava sendo formado, porque qualquer desordem espiritual, qualquer problema vibratório ali poderia atrapalhar o desenvolvimento daquele feto. E ali era um espírito que já tinha merecimentos, ele fez por merecer ele e a sua família uma equipe espiritual que gerenciasse esse momento tão especial da vida dele. Mas isso é outra coisa, isso não é que alguém precisou ficar cuidando dele desdobrado. Foi um grupo de espíritos responsáveis pela encarnação do Segismundo que deu suporte para ele naquele momento. Da mesma forma na desencarnação, né? Então, assim, durante o processo de desencarnação, muitas vezes já existem espíritos amigos que ficam ali velando por aquele ser que muitas vezes está doente, que está em fase terminal, mas isso é uma outra conversa. Não é uma coisa especial, assim, que precisa de alguém ficar ali, né, olhando o corpo enquanto o perispírito e o espírito estão desdobrando. O que
a mensagem do grupo, que é muito importante, né? É a seguinte, olha, tome cuidado com o seu sono, né? Você não precisa de alguma coisa ali, você não precisa de alguém que fique cuidando do seu corpo, mas é muito bom que você tenha boas companhias espirituais, porque com isso você, que é um espírito e que está com o seu corpo perispiritual ligado através do cordão de prata com o seu corpo material, mas você em espírito, se você tiver boas companhias espirituais, né, você pode ter um desdobramento tranquilo, você pode ter experiências muito agradáveis durante o seu sono ou quando você está trabalhando mediunicamente, mesmo você indo para zonas de dor, de sofrimento, de zonas difíceis, né? Você vai com esses amigos espirituais. E aí, assim, nossa, mas será que um espírito lá pode romper o meu cordão de prata? Gente, é tão difícil isso, que mesmo quando o corpo morre, vocês sabem que existe um certo tempo para que haja o corte definitivo do cordão de prata. Isso é explicado muito bem também na obra de André Luiz, quando ele conta sobre a desencarnação, né? Ele conta todo o processo. Os espíritos, eles começam a fazer a desencarnação, eles vão desencarnando a pessoa, o corpo já morreu, né, assim, do ponto de vista material, ele não tem mais vida, porém, espiritualmente, leva-se um tempo até que todas as energias vitais sejam absorvidas, e aí sim eles cortam o cordão de prata. Mas para fazer isso, precisa ter conhecimento, precisa ter condição espiritual. Espíritos inferiores nunca vão conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Isso não é dado a eles, porque se fosse, com certeza, nós teríamos muita gente desencarnando, porque quem é que não tem um inimigozinho espiritual que quer ver a gente pelas costas, né? Assim, é muito comum esse tipo de situação, muito comum ter. Então, assim, por isso que os espíritos, veja, naquele livro Libertação, esqueci agora o nome do Gregório. O Gregório, que era o espírito mais inteligente e com maiores condições intelectuais daquela cidade, ele era uma espécie de maioral, né, uma espécie de rei, ali naquela colônia espiritual, todos respeitavam, temiam Gregório. Ele queria fazer a desencarnação da Margarida, né, que estava encarnada, e ele tinha uma ligação muito grande com ela, e ele queria a Margarida de volta no mundo espiritual. Vocês lembram, o trabalho que ele teve, ele precisou de vários técnicos ali, do mundo astral baixo, ovoides, para fazer uma obsessão bem terrível nela, para ver se ela desencarnava. Mesmo o Gregório, ele não tinha condições de ele próprio ir lá e cortar o cordão de prata dela, né? Então, e não conseguiu, né? Não conseguiu. Felizmente, assim, o livro é muito lindo, né? Eu recomendo que todos leiam, porque depois a equipe do André Luiz, né, com o mentor, não apenas conseguiu desfazer essa obsessão, como ainda ajudar todos os obsessores que estavam ali na casa de Margarida, tentando fazê-la desencarnar. Então, assim, a vida material, ela é tão preciosa que é muito difícil a gente conseguir desencarnar se não está no momento certo da gente desencarnar, né? Os guias espirituais, eles nos ajudam de muitos jeitos, né? Muitas vezes nós, que com a nossa incúria, ajudamos na nossa desencarnação, né? Não cuidando bem do nosso corpo. Mas os espíritos inferiores, para ficar bem claro, eles nunca conseguem fazer esse tipo de coisa, então não existe esse risco durante o desdobramento,
da gente desencarnar, não existe esse risco de alguém ir lá e sem querer cortar o cordão de prata e a gente ficar preso no mundo espiritual. Então, quer no sono, quer na mediunidade, o que precisa de socorro, de amparo, de proteção, é o perispírito, são as nossas companhias perispirituais e não o corpo, mas, ainda que nós não tenhamos essas boas companhias espirituais, nós só vamos desencarnar durante esse tipo de situação, quer na mediunidade, quer no desdobramento durante o sono, caso o nosso corpo já estivesse pronto para isso, né? Então, na verdade, foi uma coincidência ele ter desencarnado naquele momento, tá bom? Então, deixa eu ver o que mais que nós conversamos aqui. Isso. Eu vou de novo aqui fazer o compartilhamento, porque agora, na verdade, já está no fim, nós ficamos muito tempo conversando sobre isso, e agora nós vamos encerrando aqui, né? Então, aqui, ó. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos, como nós já falamos. Que é o que dá causa, né? Porque, na verdade, uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge em muitos pontos ao mesmo tempo, e isso tem vários exemplos na medicina, né? Tem vários exemplos, né? O DNA, por exemplo, os pesquisadores, eles tiveram praticamente juntos a mesma ideia, né? O HIV, quando foi descoberto, praticamente juntos, inclusive isso deu um problemão aí de direitos autorais, porque um achou que o outro estava roubando a ideia, né? Mas isso pode acontecer. Isso é uma coisa relativamente comum. E ele fala aqui, olha, já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Eu li nesse link aqui, tem uma coisa bem interessante, depois, se vocês quiserem ver, eu posso colocar também na descrição do vídeo, que quando Paul McCartney fez a música Yesterday, ele sonhou com essa música. E era uma música tão diferente do que eles costumavam compor, que ele achou que não era deles, que ele tinha ouvido em algum lugar, e ele perguntou para várias pessoas, ele mostrou a música para muita gente, falou assim, olha, você já ouviu essa música aqui? Porque ele tinha medo de falar que era da autoria dele, e no fim ser plágio, né? Ele já ter ouvido isso em algum local e tudo mais, porque era muito diferente do jeito, do estilo e de tudo mais, né? E quando muitas pessoas, né, vários amigos para os quais ele mostrou a música, falaram assim, imagina, essa música é linda, nós nunca ouvimos antes, imagina, foi você. Aí eles gravaram, né? Então, assim, mas ele tinha essa sensação que a música não era dele, né? Olha que interessante, muito provavelmente ele dormiu, se desdobrou, encontrou algum amigo músico dele que passou essa música, né? E deu de presente para esse grupo aí, e essa música foi uma das que fez mais sucesso no grupo, né? E várias coisas de ciência também, essa revista fala aí, né? Então, ele fala aqui, olha, desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos
malgrado nosso, quer dizer, apesar da gente não ter essa vontade, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Isso é muito comum, né? É por isso que a gente não consegue, não consegue esconder coisas das pessoas que são mais íntimas, que têm uma ligação maior conosco, né? A gente dorme, tanto né, o marido e a mulher, os filhos vão para o estado espiritual, se desdobram, e na espiritualidade a gente não tem o corpo para esconder, né? Então, aquilo que a gente pensa vira uma forma pensamento, todo mundo que está do lado ali na mesma sintonia consegue perceber. Aí essas pessoas acordam, muitas vezes elas não lembram com detalhes, mas elas acordam com aquela sensação que aconteceu alguma coisa, né? Que tem alguma coisa estranha ali, né? Então, é frequente, isso é muito frequente, por isso que a gente não consegue esconder muita coisa, né? Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Então, vai chegar um ponto que os nossos corpos, eles não serão tão materializados, né? Isso em mundos mais evoluídos já é assim, onde as pessoas, elas se comunicam através do pensamento, né? Então, elas estão encarnadas, mas elas já não são tão materiais, então elas acabam se desdobrando ali um pouquinho, mesmo durante o estado de vigília, enquanto elas estão acordadas, e conseguem se comunicar uma com a outra, mas isso está longe ainda da nossa realidade, né? E como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia, né? E aí eu até lembrei no dia do estudo, que é muito comum, assim, às vezes eu estou pensando na minha filha, né, ou em uma das minhas filhas, e de repente ela me liga ou me manda uma mensagem, né, parece que a gente se cruzou assim, né, isso é muito comum em pessoas que têm muita afinidade, né. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Há, entre os espíritos que se encontram, uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. E isso encerra, então, o nosso estudo, né? E eu espero que vocês aproveitem bastante, agradeço muito a todos que nos veem, principalmente aqueles que acompanham ao vivo. Então, sábado que vem estaremos de novo ao vivo para mais uma sessão de estudo do Livro dos Espíritos. Um grande abraço, até mais.